primeiro lugar, esclarecer que quem estaria aqui nessa coletiva hoje seria o presidente Bruno Rodrigues, mas ele não está em Recife, está em viagem, encontrando, na verdade, os investidores da SAF para tratar de temas de interesse do Santa Cruz, desse momento de transição que a gente vive. Seria ele a vir aqui esclarecer quaisquer dúvidas que existam hoje. E, já feito esse primeiro esclarecimento, eu quero vir aqui, humilde e constrangidamente, pedir desculpas ao torcedor do Santa Cruz, porque, por mais que a gente possa explicar o que aconteceu, para que a gente jogasse no estádio com portões fechados, não vai haver justificativa para que um clube do tamanho do Santa Cruz, que tem uma torcida do tamanho da torcida do Santa Cruz, tenha passado por isso. Né? Há diversos fatos, há diversas circunstâncias, mas não estou aqui para fulanizar ou apontar, imputar responsabilidades. A responsabilidade é do Santa Cruz e a gente tem que assumir isso e humildemente pedir desculpas para o torcedor, deixar claro que estamos trabalhando para que essa situação se reverta na maior velocidade possível e a realização desse jogo no dia de amanhã na Arena de Pernambuco já é um primeiro passo para isso, mas não poderíamos começar uma manifestação sem fazer esse pedido de desculpas. Então, isso feito, fica aí franqueada a palavra para os senhores e senhoras. Pedro, boa tarde. É João Batista, do canal Santa Cruz PE Pernambuco. Pedro, o Santa Cruz terminou a temporada do ano passado, teve o acesso, tudo bem, mas a equipe não estava convencendo. Teve aí o começo de ano que o torcedor, não vamos montar uma equipe melhor, mas o que a gente viu foi várias contratações que não vingaram. Qual foi o critério para contratar esses jogadores que não estavam rendendo nos clubes onde estavam? Bom, primeiro a gente precisa esclarecer que eu vou falar, não vou fugir de nenhuma pergunta, mas isso aqui não é uma coletiva de departamento de futebol. Mas não tem problema, eu vou lhe responder. Tá? Primeiro, o ano passado, eu acredito que o Santa Cruz, qualquer clube, quando disputa uma Série D, o principal objetivo não é dar espetáculo, é conseguir o acesso. E esse objetivo foi atingido, eu acho que não há que se questionar. Né? Gostaríamos de ter sido campeões, obviamente. Qualquer um que entra numa competição nacional e não aspira o título, eu acho que está na profissão errada, seja dentro de campo, seja na parte administrativa. Gostaríamos de ter sido campeões. Infelizmente, perdemos a final, mas conquistamos o objetivo principal da temporada, que era o acesso. Houve, sim, um futebol não tão vistoso, mas era a Série D do Campeonato Brasileiro. A gente não está falando de Série A, enfim, de competições de mais alto nível técnico. Eu acho que a gente precisa ter isso muito claro na cabeça. Eu sei que o torcedor do Santa Cruz já teve momentos de muito mais alta aspiração, mas para que a gente chegue de novo nesse momento, a gente tem que saber viver cada passo, cada etapa da construção disso. Em relação à montagem do elenco, as pessoas precisam lembrar também, e essa é uma responsabilidade nossa, que o clube ele mantém contratos. A gente tem diversos atletas sob contrato desde o ano passado. A gente fez a avaliação, alguns atletas não renovaram o contrato, outros atletas que tinham contrato não estavam interessados, a gente buscou outros clubes, mas esse não é um movimento tão fácil de se fazer. Além disso, a gente não tinha a maior robustez de departamento de futebol, é um departamento bem enxuto. A gente tinha os diretores estatutários, tinha o Arlen Menezes, e só. Né? A gente tem um analista de desempenho, que é o Paulo Henrique, o Paulinho, que é um grande profissional, mas ele só. Agora a gente já está, inclusive, robustecendo esse departamento, estamos buscando dar mais recursos para que o Santa Cruz tenha uma maior facilidade de acessar o mercado e uma maior assertividade nisso. Na semana passada chegou um analista de mercado novo, certamente o nosso departamento de comunicação vai fazer toda essa comunicação. Também integramos o analista da divisão de base, o André, para robustecer e nos auxiliar tanto na parte técnica quanto na parte de mercado, todo esse departamento, porque, veja, obviamente que quando a gente vai ao mercado, a gente tenta buscar as informações para minimizar a margem de erro. Mas quanto mais recursos você tem para ir a esse mercado, quanto mais softwares, quanto mais analistas, quanto mais profissionais, menor a margem de erro. E, efetivamente, a gente sabe que a gente não tinha todos esses recursos. E, dentro dessa realidade, o que é que se utiliza? Se utiliza o conhecimento de quem está dentro da equipe, os relacionamentos, as informações que se busca e se obtém. Né? E, ainda sobre isso, eu vou lhe dizer, eu acredito, e eu conversei recentemente com o Fábio sobre isso,
eu não me lembro, desde que cheguei ao Santa Cruz, de nós fazermos 3 jogos com uma consistência tática, técnica de performance razoável seguidos. E eu acho que os 3 primeiros jogos de Fábio foram bons. Né? O jogo contra o Jaguar, o clássico contra o Sport, apesar da derrota, é um clássico no detalhe, mas eu acho que o Santa Cruz, em boa parte do tempo, atuou no nível bom. E o primeiro jogo contra o Decisão, na maior parte do tempo, também acredito que o time jogou bem. Então, é o que eu lhe digo. Eu entendo as críticas e o anseio do torcedor por ver um futebol melhor, mas essas performances mais recentes mostram que o elenco não é ruim. O elenco pode render mais e eu acredito que ele já vem rendendo mais nesses últimos jogos. E os critérios são a busca de informações, a ideia de encaixe no modelo de jogo e, mais importante, a gente tem que saber o jogador que quer vir para o Santa Cruz e que o Santa Cruz tem condição de pagar. Né? Nós temos uma realidade financeira que ainda é de clube associativo, que ainda enfrenta muitas dificuldades e, com todo respeito, eu estou honrado de hoje ser representante do Santa Cruz. Não pelo belo uniforme coral do Santa Cruz que um atleta vai vir para um projeto. Nós temos que ter um projeto, nós temos que fazer uma proposta adequada e nós temos que convencer as pessoas a virem. O Santa Cruz tem um escudo pesado? Tem. Tem torcida, isso faz diferença? Tem. Mas nós temos que mostrar o que está acontecendo, temos que ser verdadeiros e dizer, olha, nós estamos vivendo um processo de transição. Eu quero que venha para cá quem está disposto a passar por todas as dificuldades para que a gente chegue no nosso objetivo. Não vai ser um caminho de facilidade. E não é todo mundo que está disposto a isso. Então, esse é um critério fundamental e a gente tem que ser claro e transparente. Quem está aqui é porque comprou o projeto e entendeu as circunstâncias que o Santa Cruz vive hoje. O que a gente espera é, daqui a uns meses, chegue a SAF, que aumente o investimento, que a gente tenha uma estrutura melhor para trabalhar, que a gente consiga incorporar o elenco, mas nós temos uma limitação. Então, aqui, eu não estou aqui para defender ninguém, nem para dizer que a gente não errou. Eu só quero colocar o contexto muito claro para que as pessoas entendam e possam fazer as críticas, mas levando em consideração todas essas circunstâncias. Boa tarde, Pedro. Pedro, Flávio do Bibiribe 285. Eu, fazendo uma breve retrospectiva, a gente teve ali na pré-temporada a ideia de se trabalhar com um elenco mais enxuto, que aí foi até uma ideia da comissão, junto com o departamento. E aí, esse elenco tinha que ter essa margem de erro quase que zero, né? Porque você poderia acontecer de lesões, alguns jogadores não performarem. E aí, vindo um pouco mais próximo, a gente teve aí o time tendo dificuldade em algumas contratações, de trazer algumas peças, por exemplo, para a ponta, para até mesmo um centroavante, né, com a ausência de Ariel. Então, assim, teve a questão do plano de sócio, que teve algumas coisas que teve que ser corrigidas. Teve também a questão do Arruda. O que é que a torcida pode esperar? O que é que faz a torcida acreditar que daqui em diante pode ter algo diferente, né? Porque o clube passa por uma certa distância da torcida, né? A gente sente a torcida um pouco distante, cobrando bastante. Então, assim, o que é que faz o torcedor acreditar que pode ser diferente para esse restante de temporada? Olha, eu entendo perfeitamente a insatisfação do torcedor e a angústia. Eu acho que nós precisamos ter um contato mais constante. E não é a mesma coisa falar via imprensa. Eu acho que é importante a gente ter esses momentos aqui. É algo que a gente vem conversando internamente. A gente precisa estabelecer uma rotina de contato, porque assim, só com esse contato o torcedor vai se sentir parte desse processo de mudança. De fato, temos problemas, na verdade. O Santa Cruz tem problemas nas mais variadas áreas, e a capacidade de melhorar esses problemas passa muito por investimento. Né? A gente tem a intenção de incorporar a equipe de marketing, por exemplo. Né? Estamos conversando já há algum tempo com parceiros para a gente poder trazer mais pessoas para trabalhar. Né? A gente tem hoje... O Santa Cruz é um clube associativo, a gente tem diversos diretores estatutários. Esses diretores se dedicam ao clube, mas têm as suas limitações de tempo. Né? Não sendo remunerados, eles têm que ganhar o dinheiro deles. Então, assim, não estou, mais uma vez, não crio desculpas para ninguém. Eu sei que cada um faz o seu melhor e quer o melhor para o Santa Cruz. Mas, com uma equipe em full time, digamos assim, isso tende a melhorar. Para isso, naturalmente, a gente também precisa de dinheiro, de investimento. E eu não vou ficar aqui choramingando as nossas pitangas, porque todo mundo sabe as dificuldades financeiras que o Santa Cruz passa. A imprensa fala rotineiramente dessas dificuldades. Qual é a nossa função? Tentar resolver. Tratar com parceiros. Por exemplo, nós temos um parceiro comercial que tivemos reuniões recentes que ele está disposto a investir em incorporar, digamos assim, a nosso departamento de marketing, trazer profissional,
ajudar no investimento de possíveis ações de marketing para melhorar o plano de sócio, para fazer novas ativações, trazer receitas novas. A gente precisa de uma agressividade maior na atração de patrocinadores também. Tudo isso é uma realidade, mas a gente também precisa lembrar que nesse período de transição e nessa conversa a quatro mãos, como sempre falam os investidores, como sempre fala o presidente, tudo precisa ser conversado e isso, às vezes, gera uma burocracia um pouco maior, mas que todo mundo está se esforçando para que esse momento seja ultrapassado. Ano passado, eu não sei se eu disse isso em coletiva, mas certamente já disse em alguma oportunidade, antes de renovar meu contrato, eu sempre disse que minha impressão era que os próximos 6 meses, isso era em outubro para novembro do ano passado, seriam mais desafiadores do que os 6 que passaram. Por quê? Porque o time subiu, o sarrafo aumenta, a torcida tem uma expectativa maior e é natural que tenha, até porque a SAF vai ficando cada vez mais próxima, só que o dia a dia não acompanha essa ambição do torcedor. O dia a dia, a receita não chega na mesma velocidade que chegam as competições, a receita não chega na mesma velocidade que o torcedor quer ver respostas, tanto em marketing, quanto em campo, quanto administrativas. Cabe a gente que está aqui no dia a dia tentar tornar o máximo de eficiente possível dentro das nossas limitações e superar isso. E podem ter certeza, o silêncio não é de quem está só calado e aceitando o status quo. Não, o silêncio é de quem está trabalhando para tentar reverter a situação. Pedro, boa tarde. Você bateu muito na tecla de solucionar problemas, né? E aí a gente sabe que tem um problema que é flagrante, né? Que é a questão do Arruda, que não é de agora, evidentemente, mas que se arrasta há um bom tempo. E aí, eu sei que é difícil dar prazos e que você mesmo admitiu que Bruno deveria ser o porta-voz disso, mas como ele não está aqui, como não vai ser possível, óbvio que perguntando para você, existe algum prazo, existe alguma perspectiva do Santa Cruz definir, de fato, o seu mando de campo para 2026, em função de tudo que aconteceu nos últimos dias? E a outra pergunta, já liquidando 2 em 1, também de problema financeiro, né? Você também mencionou aí, que é a questão dos salários, né? Os salários estão atrasados, a gente já sabe disso, já se fala disso há muito tempo. Se existe algum cronograma, uma perspectiva para que esses jogadores e os funcionários recebam. Obrigada. Bom, essa resposta vai ser longa de novo, então já peço desculpas antecipadamente, mas eu gosto de ser detalhista e vocês vão cortando do jeito que vocês acharem melhor. Em relação ao mando de campo, aí eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? Em julho, salvo engano, do ano passado, nós deixamos o Arruda. Não foi uma decisão impulsiva, foi uma decisão pensada por uma questão de melhor estrutura, melhor conforto, melhor segurança, melhor tudo, exceto, é claro, localização, identidade, a parte mais cultural da presença do torcedor. Então, nós fomos para a Arena de Pernambuco e o Arruda já tinha muitos dos problemas que a gente vê hoje desde julho do ano passado. Desde que eu cheguei, eu sempre, qualquer um, eu não, quem sou eu? Todos vocês sempre já devem ter identificado os problemas que existiam no Arruda. Então, jogamos na Arena de Pernambuco, tivemos bons resultados na Arena de Pernambuco, boas experiências, bons públicos, e já no final do ano passado estabelecemos que, tendo ciência de que a receita, o dinheiro para investir e recuperar o Arruda, para deixar do jeito que o nosso torcedor merece, só viria após a transformação em SAF. E isso geraria uma necessidade de tempo maior, seria estrategicamente mais adequado, mesmo com as dificuldades de localização, mandar nosso jogo na Arena de Pernambuco. Por isso, nesse ano, nós indicamos a Arena de Pernambuco como o mando de campo do Santa Cruz. Isso já estava pensado, mesmo só pesados os prós e contras, isso já era uma decisão do Santa Cruz. Claro que ocorreram algumas situações que nos fizeram revisitar constantemente essa decisão. A situação financeira é um ponto delicado, mas já, inclusive, o presidente me autorizou a dizer, nós vamos iniciar uma intervenção no Arruda para que a gente possa voltar, na maior brevidade possível, a mandar jogos aqui, ainda que com público restrito, tal como foi no ano passado. Isso deve acontecer, esses trabalhos devem se iniciar até após o Carnaval, é algo que nós queremos fazer imediatamente, porque o Santa Cruz não pode depender de terceiros, né? Então, essa é uma iniciativa que, inclusive, deve ser pauta
dessa reunião que Bruno está tendo, ou deve ser uma das pautas da reunião que Bruno está tendo com os investidores. E nosso objetivo é, na maior brevidade possível, dentro das nossas capacidades de investimento, viabilizar o retorno do Santa Cruz ao Arruda e, eventualmente, tendo algum jogo de maior apelo após essa viabilização, avaliar a oportunidade e conveniência de mandar o jogo na Arena de Pernambuco. Teve uma segunda, salário. Bom, salário é uma situação que realmente incomoda, infelizmente, uma realidade comum no futebol brasileiro, mas que nós temos que combater na maior velocidade possível. Nós tratamos disso com uma certa constância com o nosso elenco, temos reuniões reiteradas. Também está na pauta da reunião que Bruno está tendo com os investidores. Espero que receber notícias em breve sobre isso e vamos ter mais uma reunião com os atletas para passar um planejamento de pagamento e quitação, porque assim, a gente sabe, não, futebol é comum, não importa, né? Não é porque fulaninho, é como nossos pais, quando vão criar a gente, falam para a gente, né? Você não é todo mundo e o objetivo aqui é fazer as coisas corretamente. A gente sabe que ainda não chegamos nesse ponto de estar tudo redondo, temos ainda alguns atrasos, mas eu não posso adiantar para vocês antes de ter a reunião que eu vou ter com os atletas, deve acontecer ainda hoje, uma reunião com eles, não mais tardar amanhã, mas eu gostaria de ter esse retorno primeiro de todos os feedbacks dessa reunião para não dar informações desencontradas. Pedro, boa tarde. Ainda sobre o assunto SAF, né? O Santa Cruz tem como grande objetivo, até o objetivo dos investidores da SAF como um todo, jogar a Série B, para a SAF começar a ser mais rentável possível. E muito se fala sobre a questão de elenco curto e o grau de exigência de uma Série C muito mais difícil que o Campeonato Pernambucano. Vocês já têm sinal verde, por exemplo, para um incremento na folha, aumento do valor da folha salarial para o término dos campeonatos estaduais, a fim de reforçar o elenco na busca pelo novo treinador, já visando uma Série C que se avizinha na primeira semana de abril? Veja, eu não trabalho com orçamento de SAF, mas, independente disso, a gente já tinha uma ideia de Santa Cruz de fazer movimentos, e isso é natural, né? Após os estaduais, vários clubes vão fazer avaliações de seu elenco, vão ver quem rendeu, quem não rendeu, vão chegar, isso eu posso garantir, vão chegar novos atletas no Santa Cruz, dentro em breve, né? Inclusive porque a gente tem Copa do Brasil, né, nesse meio tempo, antes da Série C. Então, a gente está mapeando esse mercado, sim. Estamos também atentos ao mercado de treinadores, né? Então, eu acho que a gente não pode, hoje, já pautar contratações considerando a SAF enquanto gestores do clube, né? Eu acho que a diretoria de futebol, análise de mercado, tem que buscar, nesse momento, o que cabe dentro da realidade do Santa Cruz. Virou SAF em abril, temos um aporte aqui significativo, vamos investir? Vamos investir. Mas eu não posso, diante de todo o processo... Claro, a expectativa é que vire SAF em abril? Até onde eu sei, não houve nenhuma mudança nesse sentido. Mas eu só posso contar com receitas de uma SAF quando ela se concretizar, né? É um termo futuro, né, que a gente não tem a certeza de quando vai implementar. Então, eu tenho que, preventivamente, de uma forma cautelosa, buscar qualificar mais dentro da nossa realidade. A gente já tinha conversado internamente sobre uma margem para isso, de movimentação, e já estamos trabalhando com base nela.